esse vídeo curto, a gente vai fazer um exemplo bem didático do que é pensamento crítico, do que é argumento, do que é... Vamos explicar o que é um argumento forte, um argumento bom, vamos explicar a diferença entre crença, opinião e argumento. Você manifesta uma crença, né, quando você acredita em alguma coisa. Por exemplo, eu posso acreditar que o Saci Pererê é azul. E isso é uma crença, eu tenho direito de acreditar no que eu quiser. A opinião já é um pouco diferente, é quando eu manifesto a crença publicamente, ou por escrito, ou verbalmente. Eu digo, bom, eu penso que o Saci Pererê é azul. Tá, isso é uma opinião e é bem diferente de um argumento. Eu poderia argumentar que o Saci Pererê é azul, aí seria uma outra situação, né? Bom, nós vamos ver que essas coisas são bastante diferentes, e o que é pensamento crítico pode ser pensado de uma maneira bem simples, como boas razões que fundamentam a sua opinião, para que a sua opinião seja racional e bem aceita, e verdadeira, né? O pensamento crítico, então, resumindo bem, é a arte, ou é a teoria e a arte, as duas juntas, de bem fundamentar as suas opiniões para que elas se mostrem racionais, né? O argumento crítico, uma das grandes ferramentas do argumento crítico, do pensamento crítico, é a argumentação. O argumento, a noção de argumento, é a ferramenta, como eu disse, do pensamento crítico. E o argumento se parte de uma coleção de premissas, de bases, né, que vão fundamentar a minha conclusão. Vou dar um exemplo já de como isso pode ser feito. Só que essa história de premissa fundamentar a conclusão não é algo trivial. Eu posso ter premissas que não fundamentam bem a minha conclusão. Ou posso ter premissas que são duvidosas, né? Quando as premissas são verdadeiras e fundamentam muito bem a minha conclusão, eu vou dizer que eu tenho um bom argumento. Um argumento válido, porque é impossível que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão seja falsa, mas além dele ser válido, ele sustenta bem a conclusão, então ele é um bom argumento. Pode acontecer que as premissas sejam algo duvidosas, ou então que elas não fundamentem tão bem assim a minha conclusão, então o meu argumento vai deixar de ser bom e vai ser apenas forte ou ainda fraco, né? Bom, vamos dar um exemplo aqui de uma situação que eu tenho aqui. O Chiquinho, a Malu estão conversando a respeito do Beto, né? O que está rolando aí é o seguinte: Beto vai ou não vai na nossa festinha amanhã, né? O Chiquinho diz o seguinte: não, eu não gosto do Beto. Primeiro, não gosto muito dele, é chato pra caramba. E segundo, o Beto vive inventando coisa para depois não vai, fala que vai e não vai, então o Beto não vai. Aí a Malu diz o seguinte: tá, mas isso não é essas duas razões que você disse são um pouco duvidosas, ainda por cima, e para piorar, elas não fundamentam a conclusão de que o Beto não vai. Eu tenho uma ideia melhor. Olha aqui, o Beto está na China. Eu recebi uma mensagem dele ontem. Ele está na China. Primeiro, ele está na China, sem dúvida nenhuma, porque eu recebi uma mensagem dele. E segundo, leva mais de 30 horas para alguém chegar da China no Brasil. Então, se a festa é amanhã, ele certamente não vai. Bom, nós aqui avaliando, o argumento da Malu é muito melhor. O argumento da Malu é um bom argumento, porque obviamente, se é o caso que o Beto está na China e que leva 30 horas para ele chegar, certamente ele não vai na festa amanhã. E ainda por cima, é sim o caso, porque ela recebeu uma mensagem dele, etc. Então, as premissas são verdadeiras, até prova em contrário, e elas realmente fundamentam a conclusão. O do Chiquinho é um argumento muito fraco, quase beirando ele ser um argumento inválido, né? Por quê?
Primeiro que o fato de eu não gostar do Beto não tem nada a ver se ele pode ir na festa ou não. Né? Eu posso não gostar e ele aparecer na festa. O Beto dá muita mancada, fala coisa que não, depois muda de ideia, ele poderá não mudar de ideia essa vez. Então, pode ser que essas duas, ou pelo menos o fato de que ele dá mancada e muda de ideia, conclua ou leve, acarrete o fato de que ele não vá na festa, mas é muito improvável isso. Então é um argumento fraco, né? Mas veja lá, a arte de argumentar tem muito a ver com a linguagem também, então eu posso também ter algo que se chama a arte de reparar o argumento. Se o meu argumento não está bom, eu posso melhorar. O Chiquinho pode adicionar uma premissa nova, que é a seguinte: a festa é minha, eu convido quem quiser e não vou convidar o Beto. Bom, aí o Beto não vai mesmo, né? Então ele botou uma premissa a mais, ele reparou o argumento dele que estava fraco e tornou o argumento mais forte. Não perfeito, mas mais forte do que era. Né? Então tem essas nuances todas aí na argumentação. Então o que a gente tem aqui em resumo é que o pensamento crítico é a arte de você embasar ou de bem fundamentar as suas opiniões para que elas fiquem racionais, primeiro. O argumento é uma ferramenta do pensamento crítico, de forma que eu possa avaliar, analisar as minhas opiniões e analisar com base nas premissas que acarretam a minha conclusão. Elas podem fazer isso de maneira muito boa, com boas premissas, o argumento é bom, ou pode não ser tão boas assim, o argumento passa a ser apenas forte, ou até menos do que isso, fraco, até ele chegar no ponto de ser inválido, e aquele onde as premissas podem ocorrer e a conclusão não ocorre de modo nenhum, tem um contra-exemplo. Né? Então eu tenho essa nuance bem sofisticada. Né? O argumento e o pensamento crítico dependem muito da linguagem, dependem da lógica também. Eles não podem contrariar a lógica, mas não basta alguém ser um grande lógico que ele não vai necessariamente produzir bons argumentos. Também não adianta alguém conhecer muito a linguagem natural, a linguagem humana, e que não quer dizer que necessariamente ele vai apresentar bons argumentos. As duas coisas têm que ser juntas, têm que ser juntadas, e isso explica por que não tem nenhuma máquina de inteligência artificial que produza grandes argumentos. A inteligência artificial faz muita coisa hoje em dia, menos ser uma grande máquina argumentadora. Né? Há ferramentas magníficas para colocar lógica dentro da inteligência artificial. Há ferramentas magníficas para tratar a linguagem. Fazer as duas coisas de maneira que produza bons argumentos, sempre, ainda não conseguimos. Eu acho que não vai ser tão logo que vamos chegar a conseguir isso. Mais ainda, a argumentação e o pensamento crítico são ferramentas essenciais na educação. Você não vai entender bem uma teoria se você não observar essa teoria como se fosse um grande argumento. Né? Você não vai conseguir escrever boas redações no vestibular se você não tiver boa noção de argumentos. Você não vai conseguir escrever uma tese de mestrado, de doutorado. Você não vai escrever um bom relatório. Você não vai escrever uma boa petição se você for um advogado. Você não vai dar sentenças muito inteligentes e bem fundamentadas se você for um juiz que despreza a argumentação e o raciocínio crítico. Né? Em outras palavras, o pensamento crítico e a argumentação estão na base da ciência. Né? E é por isso que tem a ver com fake news também, porque fake news acaba sendo um tropeço no argumento crítico e no pensamento crítico e na argumentação. Né? Acaba sendo um desprezo pelo pensamento crítico esse desprezo pode ser proposital, pode ser sem querer, aí você vai estar cometendo uma falácia, né? Ou então ele pode ser proposital, aí você vai estar cometendo um sofisma. Então, fake news são falácias ou sofismas para começar, talvez muito mais que isso ainda. Mentiras intencionais ou mentiras ingênuas passadas sem querer de uma pessoa para outra. Né? Bom,
enfim, é essencial, só para dizer uma palavra final, pensamento crítico, educação, cidadania, são coisas que funcionam juntos. Sem uma delas, as outras desabam. Muito obrigado.